Shalom, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o nome de Deus, o verdadeiro nome e qual é o nome do Eterno, o nome do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ok? Enquanto isso, ativa o sininho, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com quem você acha importante para você, para que dúvidas sejam esclarecidas e para que nós possamos fazer um trabalho ainda mais excelente, ok? Se inscreva em nosso canal, se você assim desejar, mas eu gostaria que você se inscrevesse para que todos os vídeos pudessem chegar até você, tá bom? Então nós vamos falar sobre o nome de Deus, o verdadeiro nome de Deus, qual é o nome de Deus e por que tanta polêmica sobre o nome do Criador, tá? Bom, então vamos começar primeiro quando Deus chama Avrão, depois se tornou Avraham ou Abrão e depois, posteriormente, Abraão. Deus chama Abraão, Abraão sai da terra dele, vai para uma terra desconhecida até então, dele, né? Não tinha conhecimento, Abraão não tinha conhecimento. E aí ele chega naquela terra, ele vai peregrinar, ele vai ter um filho. A história conta que o filho dele é um filho de milagre, né? Isaac, né? Yitzhak, né? Em hebraico. Posteriormente, esse Isaac também, por uma ação divina, milagrosa, ele terá filhos. Isaac então tem dois filhos, que é o Esaú e o Jacó. Posteriormente, Jacó recebe o nome de Israel, né? Israel. E aí, esse Jacó, ele recebe o nome de Israel, ele tem 12 filhos, os filhos se tornarão, né, juntamente com os filhos de José, se tornam, então, as tribos da nação de Israel. E aí para frente, um pouco mais adiante, eles descem para o Egito. Lá no Egito, eles vão, por intermédio de José, Iosef, né? José do Egito, ou Iosef, em hebraico. Por intermédio de José, todo aquele povo, né? Todos os filhos de Jacó, de Israel, vão para o Egito. Eles vão viver no Egito por causa da seca, por causa da fome e por uma providência de Deus, né, do Criador. Lá eles crescem muito. Lá José morre, aquele faraó que era contemporâneo de José também morre. A história conta que os anos se passam, então nasce Moisés, Moshe. E Moisés vai ser o legislador, Moisés vai ser o libertador da nação de Israel. E Moisés é que vai tirar a nação de Israel do Egito. Só que agora Israel já não é mais poucas pessoas, não é? Eles eram 70 pessoas quando entraram no Egito. E quando eles saíram cerca de 2,5 milhões de pessoas. Então foi num período de 430 anos. Até aqui, a nação de Israel conhecia Deus apenas por alguns nomes. Então, surge então Moisés e Deus o chama e Deus fala com ele assim: Moisés, vá até o meu povo, eu vou libertar vocês, eu vou libertar a nação de Israel e vocês irão para a terra da promessa, a terra de Canaã, a terra que emana leite e mel. Por que eu estou te contando tudo isso? Porque precisa entender a história, um pouco da história. Até aqueles dias, a nação de Israel, o povo do Senhor, conhecia Deus, o Criador dos céus e da terra. Eles conheciam Deus como o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que protege, aquele que guarda, aquele que ajuda, aquele que fortalece, né? Aquele que é o Senhor, aquele que é o Deus, o Criador, aquele que é o Senhor da providência, aquele que vai providenciar, aquele que dá providência, aquele que sustenta,
aquele que dá o sustento. Eles conheciam o Senhor por diversos nomes ou nomenclaturas, não é? Eles conheciam a Deus pelas manifestações do Criador. Então, quando Deus manifestava como o Senhor que sustenta, porque Ele dava sustento. Quando Ele manifestava que era o Senhor da cura, Ele curava. Quando Ele manifestava que Ele era o Senhor da guerra, é porque Ele estava guerreando. Quando Ele manifestava que Ele era o Senhor que dava livramento, Ele estava dando livramento. Então o Senhor, até então, era conhecido como o Deus que agia, o Deus que fazia a favor do povo. Então, em cada ação, designava uma nomenclatura, um nome para Deus, para o Criador. Então Deus manifestava de uma maneira, os homens, né, a nação de Israel, né, as pessoas daqueles dias, colocava-se um nome, ou dava o nome do Senhor, como o Senhor que manifestou de tal maneira. Então, lembrando que todas as vezes que Deus manifestava, por exemplo, o primeiro versículo da Bíblia, está escrito lá, Bereshit bara Elohim, né? São as 3 primeiras palavras, Bereshit bara Elohim. Essa Elohim, que é o primeiro nome de Deus que aparece na Bíblia, no primeiro verso, no princípio criou Deus. A palavra não é Deus, a palavra é Elohim. Elohim quer dizer o Senhor Criador dos céus e da terra. Aquele que cria todas as coisas, aquele que forma do nada. Porque o verbo bará é criar do nada. Então, no princípio Bereshit, bará, criar do nada. Criar sem material existente. Elohim, porque é o primeiro nome divino, o primeiro nome do Criador que aparece. E esse nome quer dizer, Ele é o Deus que cria, Ele é o Senhor que cria todas as coisas. E Ele não precisa de material pré-existente, material físico. Basta a sua palavra. Glória a Deus por isso. E aí, o que acontece? Eles conheciam o nome de Deus pelas manifestações divinas. Então Deus, o Criador, manifestava, eles colocavam um nome. O Senhor manifestava, eles davam outro nome, conforme a circunstância. Então era o Senhor da batalha, então nós vencemos uma batalha porque o Senhor nos ajudou. Então colocava-se o nome, o Senhor da batalha. A Deus agora trouxe uma providência de alimento, de comida, de água, o que fosse. Então agora é o Senhor que sustenta, é o Senhor que alimenta. Então a cada manifestação colocava-se o nome. E aí surge uma coisa muito interessante, porque Deus chama Moisés. E Moisés sabia falar 70 idiomas. Moshe era um cara extraordinário, era um homem extraordinário, de um conhecimento magnífico, de um conhecimento fantástico para um ser humano. Então esse Moisés, era um homem culto, era um homem hiperinteligente. Então quando Deus o chama, ele é um homem muito inteligente. Então quando Deus chama Moisés, desperta ele, ei Moisés, venha para cá, aquela história da sarça ardente que Deus chama Moisés. E quando Moisés vai se apresentar, ele fala assim, o Eterno fala para ele assim, tira as sandálias dos teus pés. E aí quando ele tira as sandálias, ele chega, o Senhor fala com ele, olha, vai lá no meu povo, fala que eu vou tirar eles, e fala que eu estarei com eles, e fala que eu vou prover, e eu vou dar livramento. E aí Moshe fala assim, mas peraí, eu posso ir e tal, mas quem é o Senhor? Aí ele fala, eu sou o Deus dos seus pais, eu sou o Deus criador dos céus e da terra. Não, diga o teu nome, qual é o nome do Senhor? Então é a única vez na Bíblia que alguém se atreve a perguntar a Deus o nome dele. É a única vez que alguém se atreve a perguntar, Senhor, então qual é o seu nome? Qual é o nome do Senhor? E aí o Senhor Deus fala para ele assim, ô Moisés, eu ainda não livrei o povo, né? Eu ainda não dei livramento, eu ainda não ajudei.
eu sempre fui conhecido, não está escrito isso, mas quando a gente lê a Escritura e você começa a pensar e a meditar sobre isso, você percebe que o Senhor, ele sempre manifestou e depois ele recebia um nome que os homens davam a ele. Presta atenção, os homens é que davam o nome para Deus, para o Criador. Dessa vez o homem pergunta: ei, qual é o teu nome? What's your name? Adonai, quem é o Senhor? Quem é o teu nome? Fala para mim o nome do Senhor. E aí o Eterno diz assim: bom, eu vou te dizer algumas palavras, mas eu quero que você entenda. E aí, meu caro ouvinte, você que está assistindo esse vídeo, o Eterno diz assim, vou ler o verso para você. Vayemer Elohim et Moshe, Erie, Asher Erie. O Eterno disse assim, ó, e falou o Senhor, falou Elohim, falou o Deus que cria todas as coisas. Ele usa o mesmo nome, a mesma nomenclatura que ele usou no primeiro verso. Criou Deus os céus e a terra. No princípio criou, né? E aí ele diz assim, Vayamer, e manifestou, e falou, e pronunciou Elohim, o Senhor, Deus Criador, com Moisés, com Moshe. E ele diz, Erie, Asher, Erie. E o que significa em português? Disse o Senhor a Moisés, a Moshe, serei o que serei, ou eu me torno o que me torno, que seria a tradução mais coerente, a tradução mais ao pé da letra, a tradução mais correta. Eu me torno o que me torno. Então, quando Moisés pergunta para Deus, qual é o teu nome, qual é o nome do Senhor, eu me atrevo a te perguntar, qual é o nome do Senhor? Então, o Senhor diz para Moisés assim, eu me torno o que me torno. Ou seja, Erie, Asher, Erie. Ele está dizendo assim, se você precisar de saúde, eu me torno a sua cura. Se você está precisando de alegria, eu me torno a tua alegria. Se você está precisando de livramento, se você está passando por uma situação, eu me torno o livramento que você precisa. Se você está precisando, está meio confuso, está vivendo um período conturbado de guerra, de luta, tristeza, eu me torno a tua paz, a tua shalom. Então o Senhor sempre se manifestava assim. Então ele manifestava como Elohim, como El Elyon, como El Rafá. El Rafá é o Senhor que te cura. El Elyon é o Todo-Poderoso. É aquele que se manifesta como Deus Altíssimo. El Gibor, o Senhor é minha força. Então ele manifestava conforme a necessidade do seu povo. Então quando Moisés pergunta qual é o seu nome, ele diz assim, eu não posso falar o meu nome, Moisés, porque o meu nome eu vou me restringir, porque o meu nome eu vou me colocar dentro de uma caixa. Então eu sou tudo que você precisa. Eu sou a manifestação de tudo que você precisar na sua vida para frente. Eu não sou apenas alguém, por exemplo, quando você diz assim, fulano é minha mãe. Ela é só mãe, ela não é tia, ela é mãe. Quando você diz fulano chama, porque no hebraico, gente, presta atenção, no hebraico, na Bíblia Sagrada e nas línguas antigas, nós estamos falando de hebraico porque estamos falando da Bíblia Sagrada, a língua, o idioma que foi escrito a Escritura. Então, quando você fala um nome, você limita a pessoa. Por exemplo, imagina você que uma pessoa chame Marcos. O nome Marcos é martelo grande, marreta grande, que esmiuça a penha. Então, o nome da pessoa é o que ela significa. Então, o que significa a pessoa? É o nome. Então, quando eu coloco o nome de Mara, eu estou dizendo, ela é amarga. Quando eu coloco o nome de Israel, eu estou dizendo, ele é príncipe de Deus. Quando eu coloco o nome de Daniel, ou Daniel, eu estou dizendo, Deus é meu juiz. Então, o nome diz a essência da pessoa. Como que você consegue delimitar o Criador, Deus? Porque o dia que eu estou triste, Ele é minha alegria.
O dia que eu estou doente, Ele é minha cura. O dia que eu estou desanimado, Ele é minha força. O dia que eu estou precisando de recurso financeiro, de uma condição extraordinária, Ele é o meu sustento. Ele é o provedor. Ele é o que me guarda. Ele é o que me protege. Então, quando você coloca um nome, você limita a ação daquela pessoa. Então, quando Moshe pergunta para o Criador qual é o seu nome, ele não podia falar isso. Então ele disse assim, eu me torno o que você precisa. Eu me torno o que você precisa. E nos dias da sua vida, cada dia, cada semana, cada mês, cada ano, você precisa de uma manifestação de Deus, do Criador na sua vida. Ou seja, cada dia você precisa de uma manifestação. Cada semana, uma manifestação de Deus, do Criador na sua vida. Então, quando você coloca um nome, ele só pode ser aquele nome que você fez. Por exemplo, o Senhor, por exemplo, você vai dizer assim, o Senhor é minha força. Mas aí vai ter um dia que você está triste, Ele é a sua força. Pô, legal, isso aí está certo, é isso muito bom. Agora, o dia que você estiver sem recurso, sem alimento, por exemplo, sem uma condição financeira, Ele é a tua força? É, mas você está precisando nesse momento não de força, você está precisando de providência, de alimento, de sustento. E o dia que você estiver doente, por exemplo, Ele é a tua força, mas você está doente, mas Ele tem que ser a sua cura. Então, quando coloca-se um nome, você fecha, você limita. Então, quando o Senhor fala para Moisés aqui, Ele está dizendo, eu me torno o que você precisa que eu me torne. Eu me torno o que você necessita. Qual a sua necessidade? Porque se você vai num lugar, por exemplo, a nação de Israel estava presa no Egito. Naquele momento eles precisavam da mão forte do Eterno para sair do Egito. Mas também para sair eles iam precisar lá no deserto, eles iam precisar de comida, alimento. Eles iriam precisar de água no deserto. Eles precisariam de serem aquecidos durante a noite. Eles precisariam de um grande sombreiro, de um grande guarda-chuva, uma grande proteção para o sol não matá-los, nem eles, nem os animais. Então eles precisariam, no deserto, no mesmo lugar, a manifestação de Deus em várias áreas. Então, quando o Senhor fala, eu me torno o que me torno, porque eu estou te preparando para uma grande jornada. E nessa jornada, você vai precisar o Deus que te protege do sol escaldante, o Deus que te aquece durante a noite fria, o Deus que vai dar alimento, o Deus que dará água, o Deus que vai te sustentar. E quando vocês chegarem lá na terra, haverá gigantes lá, haverá homens grandes, fortes, mas vocês vão vencê-los. Eu serei o Deus que vai fazer e vai conceder essa força, essa habilidade, essa resistência, e vocês vencerão aquele povo que estão alojados naquela terra, que é a minha promessa. E quando entrarem naquela terra, vocês precisarão de plantar, de se sustentar. Eu serei com vocês, eu serei convosco, eu serei na vida de vocês. Então o que Deus está dizendo na única vez que o Senhor é questionado sobre o nome? Ele está dizendo, eu me torno o que vocês precisam que eu me torne, ok? Então eu quero bem rápido aqui, eu quero escrever aqui para que você não tenha dúvida, para que você não fique com dúvida. Eu vou escrever assim para você, quer ver aqui, ó? Deixa eu escrever aqui, ó. Eu vou escrever o que eu estou falando em hebraico, tá? Assim. E aí você vai entender melhor, ok? E aí vai ficar mais fácil. São palavras escritas em hebraico, e para que você tenha um melhor entendimento. Por que, Rabino? Por que o Senhor, então, está falando assim, para que a gente possa entender melhor? Porque na língua hebraica não existe as vogais, não existe vogal. Então você sabe o hebraico, mas você, no ano 1000, aproximadamente,
surgiu uma família chamada de maçoretas. E eles colocaram o nome de Deus, pegaram os nomes e colocaram as letras para que as pessoas pudessem ler, para que as pessoas tivessem mais facilidade para ler. E a partir dali, eles inventaram um sistema de sons, um sistema fonético, para que as pessoas pudessem ler. Então está aqui, ó, Asher, ó, IRI, Asher, IRI. Então, se lê de cima para baixo, da direita para a esquerda. Asher, IRI, Asher, IRI. Eu me torno o que você precisa que eu me torne. Então, eu me torno o que me torno, conforme a sua necessidade. O que eles fizeram? Deixa só para você entender. O que eles fizeram? Eles colocaram sinais maçoréticos, que são as vogais. Então o que eles fizeram? Eles colocaram esses sinais para que outros judeus que viessem posteriormente a eles, ficasse mais fácil a leitura, o aprendizado, o entendimento, ficasse de uma maneira mais simples, mais fácil, mais tranquila. Só que, com isso, aconteceu uma coisa. Eles pegaram, aqui estão os sinais, tá? Aqui estão os sinais, ó. IRI, Asher e IRI. Os sinais são os pontinhos. Eles colocaram esses pontinhos para facilitar o entendimento, a compreensão, para que os judeus pudessem entender, pudessem aprender, pudessem entender melhor. Então, o que aconteceu? Eles pegaram uma palavra em hebraico, esses maçoretas, no ano 1000. Eles pegaram uma palavra que é Adonai. Adonai é uma palavra, tá? Ok. Eles pegaram uma palavra em hebraico que é Adonai. Qual é o nome de Deus? O nome do Criador é esse. Yud, Rei, Vav, Rei. Y, H, V, H. Tá? Então, o nome do Criador ficou assim. O que eles fizeram? Eles pegaram o nome de Deus, eles pegaram esse nome, que é Yud, Rei, Vav, Rei. Y, H, V, H. Em português, I, mas é Y, H, V, H. Pegaram o Yud, Rei, Vav, Rei, e não tem sinais maçoréticos. Então, qual é o nome do Criador? No ano 1000, os chamados maçoretas, né, eles inventaram os sinais maçoréticos. Eles inventaram os sinais para facilitar a fonética, a maneira de falar. Então eles pegaram o nome Adonai, escrito em hebraico. Adonai significa o Senhor, né, o Todo-Poderoso, aquele que é o Senhor, né, o Deus Criador dos céus e da terra. Enfim, Adonai significa o meu Senhor, aquele que é o meu Senhor, aquele que é o meu dono. A palavra Senhor em hebraico é dono. Então aquele que é o meu dono, aquele que me criou e é o meu dono. Então eles pegaram os sinais de maçoréticos de Adonai e colocaram aqui. E colocaram no nome que não tem como pronunciar. Só que eles começaram a usar o nome, a fonética. Cada um usava de um jeito. Aí houve um consenso entre os rabinos, houve um consenso para não blasfemar contra o nome de Deus, do Criador. Eles não falavam mais, eles não falaram. Então eles não queriam falar o nome de Deus. Então toda vez que chegava na Bíblia Sagrada IHVH, eles falavam o Senhor, Hashem, Elohim, o Deus Criador, o Todo-Poderoso, mas estava lá no original IHVH. Ok? Então, assim ficou o nome do Criador,
Aí alguém me pergunta, porque sempre me perguntam, qual é o nome do Criador, qual é o nome de Deus, qual é o nome verdadeiro? E eu sempre tenho que explicar isso que eu estou falando para vocês. Porque a pessoa precisa entender um pouquinho da história, um pouquinho de Bíblia e um pouquinho de bom senso. Rabino, a gente entra na internet e vê um monte de pessoas falando que o nome de Deus é isso, é isso, é isso, é isso. Olha, isso são especulações. São pessoas que às vezes encontram algum livro, alguém falando, alguém dizendo. O judeu que conhece a Escritura, os rabinos que conhecem a Escritura, eles não se atrevem a falar o nome de Deus. Por que não? Porque se você errar, você está blasfemando do nome de Deus. E a Escritura diz que não tomará o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Então eu não vou tentar descobrir o nome de Deus. Eu prefiro tentar agradá-lo. Eu prefiro tentar servir a Ele, chamando Ele de o Senhor, o Criador, o Todo-Poderoso, aquele que é o meu Senhor. Eu prefiro tentar agradá-lo do que tentar descobrir o nome dEle. Porque se eu descobrir o nome dEle, às vezes eu não vou conseguir agradá-lo. Então a minha força, e eu sempre aconselho as pessoas que me ouvem, não é nem descobrir o nome, descobrir que Ele é o Senhor da sua vida e que Ele manifesta na sua vida e que Ele está fazendo uma grande e poderosa obra na sua família. Então é melhor saber isso do que saber o nome, porque se você for tentar achar o nome, você vai tentar manipular o nome. E esses nomes que as pessoas falam por aí, não tem muito a ver não, ok? Então eu queria deixar esse conhecimento para você, deixar esse entendimento. Posteriormente nós faremos outros ensinos dentro desse conhecimento para te ajudar a entender melhor, tá bom? Shalom, Deus abençoe, fique em paz. Se inscreva no nosso canal e deixe o seu like, deixe o seu joinha. E se você achou interessante esse assunto, manda esse vídeo para outras pessoas. O meu intuito aqui é tentar fazer as pessoas entenderem um pouquinho a mais da Escritura e, portanto, viver de maneira melhor a Bíblia Sagrada e agradá-lo ao Criador, agradar ao Senhor, tá bom? Shalom, lehi, traot, bye bye, tchau, tchau.